Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aqui o salmista Davi, que escreveu esse salmo, ele está primeiramente dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que é isso? Ele está conversando com ele mesmo, em relação a Deus, mas ele está tendo uma conversa com a sua própria alma. Na realidade, o que Davi está fazendo? Ele está doutrinando, ele está disciplinando a sua própria alma, para que ela bendiga ao Senhor. É como se você se olhasse no espelho e dissesse para si mesmo: ei, minha alma, você precisa bendizer ao Senhor. E por que ele está fazendo isso, pastora? Você pode reparar, nós que somos seres humanos, nós temos uma tendência, se a gente não vigiar, quando a gente está passando um momento difícil, quando a gente está passando luta, a começar a reclamar, a começar a murmurar, a começar até mesmo se queixar das coisas. Ô pastor, assim, se a gente não vigiar, mesmo a gente sendo de Deus, a gente se inclina muito fácil para começar a reclamar, a se queixar, a murmurar das coisas. E isso não é bom, porque as nossas palavras têm poder. E mais ainda, a nossa boca fala do quê? Do que o nosso coração está cheio. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele disse: eu guardei, eu escondi a tua palavra dentro do meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Por isso que a gente tem que guardar a palavra de Deus no coração, porque na hora que vier a tentação, até para falar o que não se deve, a palavra que está no seu coração, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e você na hora ali vai se policiar. Na hora ali você vai até, como se diz, não vou falar isso não. Tem um salmo que, se eu não me engano, é o 17, que o próprio salmista fala que nem tudo que ele pensava, ele falava. Ele diz: o que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Porque nem tudo que eu penso, eu tenho que falar. Tem coisa que não é nem para falar. É o 17:3. Provaste o meu coração, me visitou de noite, me examinou e não achou nada. O que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Porque às vezes vem pensamento de derrota, pensamento para você confessar fracasso, pensamento para você murmurar, você falar o que não deve. Então tem que se policiar. Voltando aqui, ele está dizendo: minha alma, você tem que aprender a bendizer ao Senhor. Salmo 34 diz ele mesmo, que em todo tempo, seja tempo bom, seja tempo ruim, eu louvarei ao Senhor. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Igreja, a gente tem que ter uma vida de louvor a Deus. Não se choque, mas a murmuração é um louvor ao diabo. Quando você abre a boca para reclamar, para murmurar, você está dando louvor para Satanás. Está amarrado, pastor, eu não louvo o diabo não. Mas quando a gente murmura, a gente não está exaltando a Deus. A gente está dando louvor para o diabo. Você está exaltando o que Satanás faz. Ah, mas eu vou negar os fatos? Não, mas eu não sou obrigada a concordar com eles. Eu não ando por vista. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5:7, que eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pela fé. E o que é andar pela fé? Por aquilo que Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus declara. Então está tudo bem na minha vida, vou louvar a Deus.
estou numa luta terrível, estou numa provação terrível, estou num perrengue terrível, vou continuar louvando a Deus. Não vou louvar a doença, não vou louvar o problema que eu estou passando, mas vou louvar a Deus. E ainda vou dizer assim: meu Deus é maior do que essa doença. Meu Deus é maior do que esse problema que apareceu na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Isso é louvar ao Senhor. Doutrina a sua alma a bendizer ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Ele diz: e tudo que há em mim, meus olhos, minha boca, meus ouvidos, meu nariz, minhas mãos, tudo que há em mim, meu corpo, precisa louvar, precisa bendizer o seu santo nome. O nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Está lá em Romanos 12:1. O que está escrito lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês façam o quê? Apresente o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo tem que ser também um instrumento de louvor a Deus. Por isso que eu não posso apresentar o meu corpo ao pecado. Meus olhos, colocar os olhos naquilo que eu não devo, não. Em nome de Jesus, não. Meus olhos são para contemplar as maravilhas do Senhor. Diga amém. Meus ouvidos não podem ser emprestados para fofoca. Está amarrado. Meus ouvidos são para ouvir a boa palavra de Deus, para ouvir coisas boas. E ainda que eu ouça problemas, lutas, mas eu vou saber filtrar ali com sabedoria e usar a fé para vencer. Diga amém. Minha boca é para ser usado como instrumento de justiça. Minhas mãos não são para ferir, para bater em ninguém, para usar elas para desonestidade, para as práticas erradas. Não, minhas mãos são santas a Deus e precisam ser oferecidas como sacrifício vivo. Quem entendeu isso, diga amém. Então diga: meu Deus, nesta noite eu ofereço a Ti o meu corpo como sacrifício vivo. Amém? Santo e agradável a Ti. Amém, igreja? Vamos para o versículo 2. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. De novo, sim, tem que doutrinar, tem que disciplinar. De novo, minha alma, escute bem, você precisa bendizer ao Senhor. Aí ele diz: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que é isso, pastor? A gente não pode ser ingrato, ingrata. Foi o que eu adiantei um pouquinho aqui no início. Tem gente que se esquece muito rápido dos benefícios do Senhor. A Bíblia fala de um rei chamado Ezequias. Quem já ouviu falar de Ezequias? No capítulo, 2 Crônicas, capítulo 29, Ezequias, quando ele assume o trono no lugar do seu pai, ele pega Judá arrasada. As portas do templo da casa de Deus estavam abaixadas. Dentro do templo de Deus, cheio de postes, ídolos, a deuses estranhos. Situação muito triste. Ele convoca os levitas, os sacerdotes, santifica, abre as portas do templo, a Bíblia diz, joga para fora toda a imundícia. Convoca o povo mesmo com um mês de atraso para celebrar a Páscoa. E o povo vem. O povo faz novamente aliança com Deus, se volta para Deus. Consequência de buscar Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, as demais coisas foram acrescentadas. E Judá, pequenina Judá, como se fosse Sergipe, no nosso mapa brasileiro, aquela cidadezinha pequenininha, prosperou de uma forma grandiosa, ao ponto de despertar o quê? Até mesmo o interesse das grandes nações. E na época tinha uma nação chamada Assíria, que era o rei Senaqueribe que conduzia essa nação, esse reinado. E ele barbarizava as nações. Pensa num rei invicto, que nunca tinha perdido para um só rei que ele foi contra.
E o que ele pensou? Quando ele ficou sabendo de Judá, das cidades fortes de Judá, o que ele pensou? Vou pegar tudo para mim. Vou tomar tudo para mim. Como eu fiz com os outros, eu vou fazer com esse rei Ezequias. Mal sabia ele quem estava por detrás de Ezequias. Quem estava por detrás de Ezequias? Quem, igreja? Deus, o Deus de Israel. Ele blasfema. Ele diz que assim como os outros deuses das outras nações não conseguiram livrar os seus reis, o seu povo das mãos dele, o rei de Ezequias também não ia livrar Israel. Olha só, o Deus, de Ezequias não ia livrar Israel. Que situação. Pois bem, Deus deu grande vitória para Ezequias. Quem conhece a história, quando ele fica sabendo que Senaqueribe está vindo, ele tapa as fontes de águas, a Bíblia diz que ele tapa o ribeiro, tem também um muro quebrado, ele conserta, ele levanta outro muro, ele faz armas, escudos em abundância, ele chama o povo na praça e diz assim para o povo: hein, gente, Deus que está conosco aqui é maior do que Senaqueribe e toda a multidão que está vindo com ele. E quem conhece a história, quando ele ora com o profeta Isaías, Deus dá uma vitória esplendorosa para ele. Deus mandou um anjo que destruiu 185 mil homens de guerra de Senaqueribe. Só o rei ficou vivo para ver a grandeza da obra de Deus. Quando voltou para sua casa, lá no seu país, os próprios filhos o mataram à espada. Que situação! E a fama de Ezequias correu, ele ganhou muitos presentes, ele foi honrado. Só que no capítulo 32, no verso 25, segundo Crônicas 32, 25, lê com a pastora aí, está aparecendo aí para você. O que diz aí? Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez. Irmãos, e é triste, a história de Ezequias é a história de muita gente hoje. Eu já vi na igreja uma pessoa que chega arrasada, que Deus levanta a pessoa assim do pó, que Deus honra a vida da pessoa, e na hora da pessoa se manter firme e honrar a Deus, vira as costas e é ingrata, vai embora. Ô pastora, misericórdia. Ezequias não correspondeu ao benefício que se lhe fez. Deus foi tão bom com esse rei. Deus foi tão maravilhoso com esse rei. Era para ele ter sido engolido por Senaqueribe. Ele não tinha nem gente suficiente para lutar contra aquele Senaqueribe. Mas Deus pega um anjo e manda destruir o exército do inimigo. Mas isso já era motivo para ele louvar a Deus o resto da vida dele. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Mas ele não corresponde ao benefício. O que aconteceu? Olha lá. Porque o seu coração se exaltou. Diga: Senhor Jesus, guarda o meu coração de todo orgulho. Amém? Como assim o coração se exaltou? Meu braço, minha força, minha capacidade, porque modéstia à parte, eu sou o tal. Coitado. E coitada da pessoa que assim pensa. Ele se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Por causa da exaltação dele, não só ele, o povo também foi atingido por isso. Como que pode, né? Agora eu achar que é a minha força, a minha capacidade. Mas isso é coisa comum de acontecer. Foi nenhum, nem dois. Eu conheço muita gente de Deus que chegou na igreja, lá embaixo, hoje é uma bênção e se mantém fiel até hoje. Mas conheço muita gente que chegou nessa mesma situação, mas quando conseguiu o que queria, passou um tempo, virou as costas e foi embora. Mas aí não era a hora de se manter fiel ao Senhor, de ter gratidão a Deus? Sim ou não?
Alguns, como eu já adiantei hoje aqui, que se revoltam, porque conseguiu vitória lá atrás, conseguiu bênçãos lá atrás e hoje não está conseguindo vencer. E aí se rebelam, não corresponde aos benefícios do Senhor também. O que Davi está falando assim? Minha alma, ó, presta atenção, você não pode ser ingrata, você não se esqueça. Tem gente que tem memória muito curta. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que Davi está dizendo para a sua alma? Seja grata a Deus. Seja grata ao Senhor. Nós aqui sabemos de onde Deus nos tirou. Posso hoje estar passando uma luta, mas isso não quer dizer que eu não vou ter vitória. Vou ter vitória, porque o Deus que esteve comigo lá atrás é o mesmo que está comigo aqui. Quem está entendendo, diga amém. Outra citação, Lucas 17:15. Esse aqui todo mundo conhece. Eram 10 leprosos, Jesus curou os 10. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, gritando: eu fui curado, glória a Deus, eu estou curado. Vai vendo, caiu aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, muita gratidão. E este era samaritano. Aí Jesus fala bem assim: uai, não foram 10? Os limpos, os curados? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Que coisa, igreja! O que Jesus está mostrando? Que a ingratidão é maior do que... Não tenha medo de falar, não. Se eram 10, só um voltou para agradecer. O que Jesus está mostrando? Que a ingratidão é maior do que a gratidão. Ou a matemática de Deus está errada? A gratidão seria maior do que a ingratidão se 9 tivessem voltado para agradecer. Sim ou não? Você quer estar no meio dos 9 ou no meio desse 1 aí? 100%, você quer estar no meio dos 90% ou dos 10%? Oh Deus, mantém nosso coração grato. Posso ter memória curta, não. Esses daqui esqueceram rápido, receberam o que queria, foram embora, irmão. Nem para vir e falar: Jesus, muito obrigado, glória a Deus. E é Deus mostrando. Se a gente não vigiar, a gente pode esquecer. E Davi já tinha entendido isso. E está dizendo para a sua alma: não seja ingrata com Deus. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quem está entendendo, diga amém. Então diga: minha alma, não se esqueça dos benefícios de Deus. Amém? O que mais? Para encerrar. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele não perdoa só algumas. Uma Deus esqueceu. Não, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. No Salmo 32:1, fala do rei Davi. Ele sabia o que ele estava dizendo. Quando ele falou: Deus é aquele, minha alma, Deus é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ele sabia do que ele estava dizendo. Porque esse rei nunca perdeu uma guerra na vida. Nunca. Ele nunca foi derrotado contra inimigo nenhum. Não tem um relato na Bíblia que Davi foi derrotado por um filisteu. Que Davi não venceu os sírios. Que Davi foi derrotado pelo inimigo. Não. Davi sempre foi varão de guerra. Sempre foi vitorioso. Ele é conhecido como homem de guerra. Tanto que quando ele quer construir o templo para Deus, Deus fala: você derramou muito sangue, você é homem de guerra. Apesar de ser homem segundo o coração de Deus. Ele sempre foi vitorioso. A única guerra que ele perdeu foi para ele mesmo. Por quê? O dia que ele tinha que ter ido para a guerra, ele se sentiu indisposto, não foi. Mandou Joabe ir no seu lugar.
e comandar o seu exército, ficou em casa descansando. Aí descansou, foi passear no terraço do seu palácio e de repente ele se depara com uma mulher muito formosa chamada Batseba se banhando. Dá para você imaginar uma mulher descuidada dessa também? Ô pastora, porque como que uma mulher se banha também tão descuidadamente de frente para o terraço do rei, né? Quando ele bate os olhos na Batseba, ele procura saber quem é ela. E lhe dão notícia, é a mulher de Urias, tem um soldado que está lá na guerra. Davi devia ter dito que Deus abençoe esse casal, essa mulher não é para mim. Essa mulher é casada, tem marido. Não, quem disse? Mandou chamar. Trouxe Batseba, se relacionou com ela, depois mandou ela embora, despediu ela. Mas depois vem a notícia que ela está grávida. E Davi calado. Davi ali não tinha falado nada com Deus ainda. Aí ele tem um plano. Manda trazer o marido dela, matar a saudade. Olha que plano. Porque na cabeça dele ele vai matar a saudade e ninguém vai dizer que a criança é minha. Vão dizer que o marido dela engravidou ela. Olha que situação. Mas o Urias era tão fiel que mesmo bêbado, que encheram ele de vinho, ele todo grogue, ele não sai da porta da casa do rei. E na cabeça dele, poxa, os meus companheiros estão lá na guerra e eu aqui, não, eu não vou para minha casa de jeito nenhum. Desespero de Davi, escreve uma carta, dá na mão dele e fala, leva para Joabe então, no campo de batalha. Joabe lê a carta e está escrito que era para colocar Urias na linha de frente de batalha para morrer pela espada do inimigo. Que maldade! E ele morre. E a notícia chega para Davi. E Davi toma Batseba para ser sua mulher. Tudo resolvido. Nada resolvido. Porque diante de Deus estava o quê? Estava tudo exposto. Davi não tinha se arrependido de nada. E o Salmo 32 fala um pouquinho sobre isso. O 51 e o 32:1 também fala. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O que é transgredir? Ultrapassar um limite que não lhe é permitido. E ele sabia bem o que era isso. Cujo pecado é coberto. No Antigo Testamento o pecado só era coberto. Hoje não, ele é tirado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga amém? 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não acredita a maldade, e cujo espírito dessa pessoa não tem engano. E aí ele diz, enquanto eu me calei. E ele se calou por um bom tempo. Pior coisa que tem a pessoa, que ela não peque, mas se pecar, pior coisa que tem a pessoa se calar no pecado. O que é isso? Esconder. Não acertar a vida dela com Deus. Provérbios 28:13. Não é a pastora que está falando, é a palavra de Deus. Deus está falando que quem esconde, quem encobre, quem omite os seus pecados, as suas transgressões, não terá. Mas eu fiz uma coisinha errada aqui, eu não confessei, mas aparentemente eu estou tendo um sucesso. Está nada. Está tendo uma migalhinha, que se tivesse em santidade, estaria 1000 vezes lá na frente. Diabo engano, faz a pessoa achar, não, no meu caso é diferente. Não. Sabe o que é isso? É até a mensagem do missionário, um trecho da oração dele hoje, lá no finalzinho, ele fala, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia estendida, Deus dando chance para a pessoa se acertar. Deus dando oportunidade para ela confessar, para ela jogar para fora o que é errado e limpar a vida dela. Enquanto a pessoa se cala no erro, Davi mesmo fala, enquanto eu me calei, enquanto eu fiquei calado,
Enquanto eu não confessei para Deus o que eu precisava confessar, os meus ossos se envelheceram, minhas estruturas se envelheceram. E ele diz, pelo meu bramido em todo dia, e ele chega a dizer, porque de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre mim, a consciência. Tu deita a cabeça no travesseiro, que negócio acusa. Você vai orar, aquele negócio acusa. Tanto que no Salmo 51 ele fala, o meu pecado está sempre diante de mim. Porque toda vez vinha acusação. Andar em pecado é terrível. Que mais? O meu humor se tornou em sequidão de estio. Um homem alegre. Esse homem chega a dançar na presença de Deus perante a arca. É um verdadeiro adorador. Mas quando caiu em pecado, até a alegria da salvação lhe foi roubada. Se tornou um mal-humorado, um ranzinza. Que isso, pastor? Ele está falando o meu humor. Foi embora. Ficou mal-humorado. Ranzinza. E aí a Bíblia diz, mas o que eu fiz? Chega. Está na hora de eu acertar a minha vida. Confessei-te o meu pecado. Joguei tudo para fora. Falei tudo que eu precisava falar para Deus. E quando você peca contra Deus, é com Deus. Mas quando você peca contra o marido, contra a esposa, contra a família, no caso a gente faz a obra. Se a pessoa pratica um pecado, ela não pecou só contra Deus, pecou contra o ministério também. E não pode esconder pecado. Acã foi esconder pecado no meio do povo de Israel, trouxe derrota para Israel. Quando um pastor está em pecado, um obreiro está em pecado, esconde coisa errada, traz derrota para a igreja, traz derrota para o ministério, isso é muito sério. Mas cada um é responsável, sim, cada um é responsável, mas quem conhece Josué capítulo 7, por causa do pecado escondido de Acã, Israel sofreu uma derrota, 36 homens morreram na batalha, 36 famílias foram atingidas por causa do pecado de um. Quem está me entendendo aqui? Coisa séria. A gente tem que, imagina, a pessoa é de Deus, mas ela caiu num pecado e ela esconde aquilo, sofre a família toda. Mas o pecado é dela, mas querendo ou não, acaba espirrando, acaba atingindo as pessoas também. A pessoa vai lá, adultera. Poxa, não é só ele que cometeu um adultério. A esposa vai sofrer, os filhos vão sofrer, os pais, vão sofrer. O sogro, a sogra vai sofrer, se tem cunhado, todo mundo acaba sendo atingido. É coisa séria isso. Então assim, ele está dizendo, confessei-te o meu pecado, quer dizer, a gente não pode esconder, isso é para mim também. Nós não podemos deixar coisa escondida, se calar, ficar quietinha aqui, ninguém sabe, mas Deus está vendo tudo. E o que não aparecer aqui vai aparecer no juízo. Meu marido fala, às vezes a gente prega o céu, tem tanto pastor que prega o céu, será que não acredita no inferno? Porque o inferno é real também, irmãos. O inferno existe. E quem não fizer segundo a vontade de Deus, misericórdia. Misericórdia, o inferno não foi preparado para nós. Então a senhora serve a Deus por medo? De jeito nenhum. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha salvação. Não é por medo, não. Pelo contrário. É gratidão, é por amor, por tudo aquilo que Ele fez por mim. Quem está entendendo, diga amém. Mas de todo o coração. Morri agora aqui, meu Deus do céu, Jesus voltou hoje. Eu quero estar com Jesus. Eu quero estar com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não passar a eternidade longe do meu Deus, Deus me livre. Se Ele me fez conhecê-lo aqui nessa terra, foi para me levar para o céu com Ele, diga amém? Não para eu me perder a eternidade toda. Da mesma forma você. E voltando aqui, confessei, a minha maldade não encobria, a maldade de ter matado, Urias, e dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu
pecado, porque aquele que é santo, Deus, vai orar a ti em tempo de te poder achar, e até no transbordar das muitas águas, estas a ele o quê? Não chegarão. Davi encontrou perdão. Quando ele fala assim, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, minha alma. Não se esqueça disso. Diga, é Deus que perdoa todos os meus pecados. Você não é maior do que Deus, tá? Como assim? Tem gente que não se perdoa. Você é maior do que Deus? Se Deus, que é soberano, poderoso, não te nega o perdão, e você não se perdoa? Entende o que eu estou falando? Tem gente que vive numa acusação cruel. O diabo, que é o acusador, põe na mente da pessoa: você não é digna, você não é digno, não tem perdão para você, ele é mentiroso. Nós temos um advogado, é Jesus. E se a gente for a ele perdoa sim. Claro que tem que demonstrar o verdadeiro arrependimento, que é a mudança de atitude. Mas ninguém aqui é maior do que Deus. Se Ele, que é Deus, não me nega o perdão, pelo contrário, Ele me dá a capacidade de superar até os traumas, até as sequelas, as feridas serem curadas. Diga amém? Você crê nisso? Por fim, é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo. Isaías 53, 4, 5. Glória a Deus aí pelos médicos, pelos planos de saúde, mas esse aqui é o melhor. Verdadeiramente, Jesus naquela cruz tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, não só físicas, da alma, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus, e oprimido, né? Mas Ele foi atingido, ferido pelas nossas transgressões, igreja. Foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que merecíamos, Ele também levou e nos trouxe a paz, estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Na mente de Deus, Ele nos enxerga curados. Ele se apresenta para mim e para você dizendo assim: eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que é isso? A presença dEle, Ele é o eu sou. A presença dEle cura, a presença dEle sara. Onde tem a presença de Deus, Ele é o Deus que nos sara. Quem crê nisso aqui, diga amém. Ele é o Senhor que te sara. Finalzinho fala aí, ó. Porque eu sou o Senhor que te sara. Ele é o grande eu sou. Deus presente, que traz a cura. Por isso você tem que lutar contra essa doença. É só um carocinho, pega essa raposinha e tira fora. Cantares 2,15 diz: apanhar-me as raposas, raposinha. Pastor, é só a dorzinha, resista com a sua fé. Não, o negócio cresce. E se só a fé não está resolvendo, seja negligente, não, procure ajuda. Que Deus pode usar a mão de um médico para te abençoar também. Bom ser curada pela fé. Mas se a minha fé não está resolvendo, só a fé, Deus deixou os médicos também para serem bênção. Diga amém? Não é pecado procurar ajuda. Pode procurar sim. Mas luta com a sua fé até o fim. Porque tem batalha que é espiritual. E se não lutar, o diabo é astuto. Como que pode gente de Deus às vezes ser atingida por doença? Por isso que a gente tem que fortalecer a nossa fé. Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo, né, se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que resistir com a sua fé. João 14,13, Jesus nos ensinou, tudo que a gente pedir, determinar, no nome dEle, Ele vai fazer, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então vamos usar a autoridade que Jesus tem nos dado e resistir a esse mal.
a esse câncer, a essa doença, em nome de Jesus. Diga amém. Você recebe a cura nessa noite, toma posse. É Ele quem redime a tua vida da perdição. Quem crê nisso, diga amém. O céu é para nós, é para lá que a gente vai, diga amém. Ele nos redimiu, pagou um alto preço por isso, e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Quem crê nisso, diga amém. Que enche a tua boca de bens. Quem toma posse? Como assim, pastora? Você vai abrir a boca e você vai falar das bênçãos. Ele enche a tua boca de bênçãos. Ele enche a tua boca de bens. Toma posse. Prosperidade é dom de Deus. Você vai poder dizer: eu tenho minha casa própria. Quem encheu a minha boca de bens? Deus. Você vai poder dizer: eu tenho um emprego bom. Quem encheu a tua boca de bens? Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu sou alegre mãe de filhos. Quem te encheu desse bem mais precioso que existe? Deus. É Ele que te enche a boca de bens. E faz o quê? E renova a sua mocidade, de sorte, que a tua mocidade se renova o quê? Como a águia. Tome a fraquinha, toma posse dessa palavra. Você pode estar com 80 anos, Deus vai renovar a sua mocidade como a águia. Deus vai te fortalecer na força do Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém.